Mateus 7, 24. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras, é o Senhor Jesus que está dizendo aí, tá, igreja? Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência sobre esta casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como o insensato, que constrói a sua casa sobre areia. E cai a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Amém, igreja? Então, aqui em Mateus, o texto deixa claro que o Senhor compara aquelas pessoas que obedecem a um homem sábio e as que não obedecem a um homem insensato. Amém? Vamos então agora a Lucas, capítulo 6, versículo 46, em nome do Senhor Jesus. Lucas 6, 46. E é por isso, igreja, que essa parábola ela é chamada de parábola do sábio e do insensato. Parábola do sábio e do insensato. Amém? Do sábio e do insensato. Amém? Para cima, Senhor. Aí, nossa, eu consegui, fica bom. Se não conseguir, tá bom também. Amém? Glória a Deus. Todo mundo encontrou aí, né, igreja? 6, 46 em diante. A palavra de Deus diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Igreja, naquela época, Jesus que estava dizendo isso, haviam já os escribas, que a maioria deles eram sacerdotes, assim como Esdras, mas ao longo do tempo, o que aconteceu? Esses escribas, por ter seu conhecimento elevado nas escrituras, gente, eu estou aqui, lá é o ventilador, tá? Eu aqui. Nesse tempo, por os escribas ter muito conhecimento das escrituras, eles começaram a se distrair espiritualmente e focar muito no contexto palavra física, como eu posso dizer isso? Na letra, e deixou o espírito de lado. E aí eles se alinharam ao partido dos fariseus e se tornaram como os fariseus, profundo conhecedores da lei, profundo conhecedores da palavra, mas péssimos praticantes da palavra. Conheciam, mas não praticavam. Chamavam Jesus de Senhor, que é o mesmo que chamaram de mestre, né? Então mestre, mestre, Senhor, Senhor, mas não pratica o que ele diz. É a mesma coisa da gente chamar alguém de professor, mas não querer o ensino desse professor. Mesma coisa da gente chamar alguém de mestre, né? Mas não querer o ensino desse mestre. Falar que é Senhor, mas não querer se submeter a esse ensino. E basicamente era isso que esses homens estavam fazendo. Então por isso o Senhor começa a dizer o seguinte: e por que me chamais de mestre? Por que me chamais de Senhor? E não praticas o que eu vos ensino? Então o negócio aqui é o seguinte: não é uma questão de escolha entre escolher edificar a casa sobre a rocha ou sobre a areia. É uma questão de quem nós somos. Se nós somos quem edifica na areia ou quem edifica na rocha. Amém? Para que a gente possa ilustrar isso, eu já ilustrei outras vezes, mas às vezes as pessoas ainda, alguns irmãos estão aqui, não viram ainda. Muitas vezes quando a gente mentaliza essa parábola, a gente entende que tem uma rocha, né, uma pedra grande, e uma casa em cima dessa pedra.
e a outra casa está areia e essa casa em cima da areia. Mas não é isso. Amém? Na verdade é um terreno nivelado, plano. E o que muda? A rocha está lá no fundo. Amém? Então, as duas casas, se olhando aparentemente, estão iguais. O que está mudando é o alicerce. Uma, ele cavou, chegou até a rocha. O que quer dizer isso? Cavou e chegou até a rocha. O alicerce da casa é a parte a qual nós não vemos, mas é fundamental, né? Aqui na cidade nós quase não temos, mas em cidades maiores a gente tem muitos prédios, né? E os prédios, basicamente, o que segura ele é o que chamamos de fundação, de alicerce, que é a parte que está oculta dentro da terra. Por fora pode até ser muito bonito, pode ser imponente, mas se não tiver estruturado internamente, é apenas aparência. Por isso que as pessoas têm o ditado, né, de falar assim: fulano vive de fachada, ou seja, muito bonitinho por fora, mas não tem estrutura. E por que é difícil a gente se estruturar, igreja? Porque a parte estrutural, a parte da fundação, o alicerce, é a parte onde ninguém vê. Você não vê, você olha a casa por fora, você não sabe como que está a estrutura dessa casa. E para se estruturar desta forma, só existe uma maneira. Que maneira que é essa? Estrutura secreta é alicerçada em secreto. E aí que está o grande problema, porque nós gostamos de viver de aparência e deixamos de viver o secreto. Então a gente se alicerça, não é aqui, a gente se alicerça em casa, com oração, com jejum, com estudo da palavra, coisas que a maioria não faz. Então vive de que maneira? Como o colocado sobre a areia. Vive em uma vida rasa, uma vida superficial, aparentemente é crente, mas na primeira tempestade abala e cai tudo. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente. Isso é apenas a introdução, amém? Então, igreja, a palavra de Deus é o seguinte: por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e a pratica. Essa pessoa, diz o texto, ela é como se fosse um homem que construiu a sua casa, fez o que, igreja? Cavou fundo e firmou os seus alicerces sobre a rocha. Amém? Então, o sábio é uma pessoa que firmou os seus alicerces sobre a rocha, cavou fundo. E quando a gente fala de cavar, a gente fala de um trabalho árduo. É difícil, não é prazeroso, não é gostoso, é sofrido e, para piorar, ninguém vê, muito menos reconhece. Por isso que as pessoas não gostam, né? Ninguém olha para um prédio e fala: nossa, isso deve ser uma fundação maravilhosa, deve ser edificado, nossa, que estrutura de edificação. Não, as pessoas olham: nossa, que fachada linda, que vidraças, que imponência, olha que bonito. Ninguém quer saber. Às vezes o engenheiro ali projetou uma estrutura ali, que está segurando tudo aquilo ali e não tem reconhecimento nenhum. Mas o arquiteto que projetou a obra, né? Vocês veem, por exemplo, Brasília, né? Brasília, ela foi projetada, a maioria lá, por aquele Niemeyer, né? Então tem umas construções, eu gosto de construção, muito trabalhada, muito difícil de ser realizada. Quem realizou foi os pedreiros junto com a engenharia, mas a ideia foi do arquiteto. Quem é reconhecido? O arquiteto. Quem fez não tem reconhecimento nenhum. O trabalho ficou para quem fez, não para quem projetou. O cara projetou: vai ter uma laje aqui, uma laje sem nada embaixo, suspensa de 60 metros, que vai sustentar um prédio. Uma coisa louca, sem sustentação, suspensa, né? Quem que vai projetar isso de que maneira? Os engenheiros têm que se virar para pôr em prática. E no final, quem que vai levar o reconhecimento? O arquiteto. Amém? Não estou colocando um controle, é só um exemplo. Só que, igreja, com Deus é diferente.
Porque reconhecimento de homens muitas vezes a gente não tem, mas Deus reconhece o nosso secreto. Então, às vezes eu venho lavar a igreja aqui, eu que estou falando com qualquer um de nós, venho lavar a igreja aqui num sábado, fora do horário, ninguém está vendo, e a gente pensa, nossa, mas ninguém está reconhecendo isso. Mas Deus está vendo. Isso é o secreto. Às vezes eu estou lá em casa e assim, para ler eu não tenho muita dificuldade, não gosto muito de ler, então eu passo às vezes mais de horas lendo e é tranquilo. Ninguém reconhece, mas eu estou edificando a mim mesmo, eu estou edificando na rocha. Às vezes uma oração que a gente ora um tempão, a gente está se edificando, ninguém está vendo. Às vezes um jejum, pastor, você não faz jejum? Na maioria que eu faço, ninguém fica sabendo. Por quê? Porque a instrução é essa, é você jejuar e ninguém ficar sabendo. Não deve você ficar assim não. O que foi, irmão? Nossa, 3 dias de jejum, não estou aguentando, dor de cabeça. Nossa, olha o meu ar, quase matei você. Não, gente, é para ninguém ficar sabendo, normalzinho, tranquilo. Quer um pedaço de bolo da Selma aí? Não, obrigado, estou de boa, sossegado. E pronto, amém? Não, Selma, até gostaria de comer, que delícia esse bolo, mas eu estou de jejum, não estou podendo, nossa, é um esforço danado. Não, obrigado, irmão, tranquilo, simples, ninguém precisa saber, normalzinho, né? Aquele dia eu falo para vocês, quando a gente fez nossa vigília lá, os meninos músicos que vieram, estavam tudo de jejum, ninguém falou nada, e eu insistindo, toma um caldo aí, toma um caldo aí, toma um caldo aí, os meninos, não. Aí depois eu entendi, eles estão de jejum, por isso que eles não querem. Aí depois eu conversando com eles, era isso que estava acontecendo. Mas então o que acontece? Ninguém precisa ficar sabendo, é o secreto. Mas a gente não gosta de trabalhar o alicerce, a gente gosta de trabalhar a aparência. Por quê? Porque a aparência todo mundo vê, e o secreto não. Amém? E aí, o texto vai nos mostrar lá em Mateus que o Senhor compara essa pessoa que obedece, que ouve as palavras e obedece a alguém sábio. Amém? E agora eu vou falar para vocês algumas características da pessoa sábia. Porque uma das características do tolo é achar que é sábio. Então nós já vai mostrar algumas características aqui para a gente ver quem é quem. Não é uma questão de quem você quer ser, é de quem você é. Amém? Então presta atenção. A pessoa sábia, igreja, ela tem como característica assumir as suas responsabilidades e não jogar a culpa nos outros, nem pelos seus problemas, nem pelos seus fracassos e muito menos pelo seu sofrimento. A pessoa sábia tem isso. Então, ela, quando ela está passando por algo, ela sabe que tudo que ela está passando é fruto das suas escolhas, daquilo que ela quis fazer, e não é culpa de ninguém. Já o insensato ou o tolo, e agora eu vou fazer também aqui um paralelo, Jesus usa isso também na parábola das 10 virgens, chamando algumas de insensatas e tolas e outras de sábias. Ele é a mesma coisa. Então já o insensato, o que ele faz? Ele quer jogar os problemas dele em cima dos outros. Amém? Mas daqui a pouco a gente fala do insensato. Outra característica, igreja, e essa aqui é uma característica fundamental da pessoa sábia, ela possui uma elevada inteligência emocional. Amém? O que é inteligência emocional? É eu saber lidar com os conflitos emocionais. Eu conseguir reconhecer no outro a forma dele agir e entender que eu preciso saber lidar com aquilo. Porque muitas vezes o que a gente faz quando a gente se depara com alguém difícil? A gente evita essa pessoa e não quer falar mais com ela. Isso não é sabedoria, isso é falta de inteligência emocional. Eu preciso aprender a lidar com todo mundo. Isso é inteligência emocional. Às vezes tem uma pessoa que eu não me dou muito bem com ela, então o que eu faço? Eu evito essa pessoa. Isso é falta de inteligência emocional. Eu preciso conhecer a forma que essa pessoa age e aprender a lidar com aquele tipo de pessoa. Por quê? O inteligente emocional, ele consegue extrair o melhor de cada pessoa. A gente precisa saber de que forma a pessoa, o que ela pensa, de que maneira ela age, qual a forma
sentimental dessa pessoa. Tem pessoas que é muito, que a gente chama hoje de Nutella, né? Que é muito dodói. Isso é da pessoa, ela é assim, então você tem que tomar cuidado. Tem pessoas, por exemplo, que você olha para a pessoa, uma mulher chega ali, eu conheço só uma desse tipo, chega ali, aí você olha o cabelo dela e fala assim: nossa, que pé de alface esse cabelo seu, hein? Deus me livre. A mulher começa a rir, chama você de bobo. Não é bonzinho. Ela tem o que? Estrutura emocional. Já a outra chega, você fala: vixe, seu cabelo é horrível, hein? Nossa, vou voltar para casa, tenho que fazer uma escova. Nossa, estava ruim mesmo. Nossa, a pessoa falou que meu cabelo está ruim. Tá mesmo. Meu Deus, o que eu vou fazer? Vou pôr uma peruca, vou fazer não sei o quê. Por quê? Está fraco emocionalmente. Vai pela cabeça do outro. O outro falou, a água parou, mas isso é da pessoa, né? Às vezes a pessoa vem, esses dias eu estava num evento, né? E chegou uma moça lá e um rapaz falou: vixe, esse suéter é da sua avó. Pra quê? Acabou, ela está escondendo os cantos de vergonha da roupa que estava usando. Mas tem gente que se fala assim: esse suéter é da sua avó, fala: peguei dela da hora, gostou? Isso aqui é normal. Então a gente precisa saber de que forma a gente vai lidar para que a gente não magoe as pessoas e não se deixe ser magoado também. Então isso é inteligência emocional que a pessoa sábia tem sobrando. Amém? Outra característica da pessoa sábia, olha só que interessante, presta atenção nisso aqui. A pessoa sábia, ela controla suas palavras e dos seus lábios promovem apenas boas instruções. Amém? Então, a pessoa sábia, igreja, ela controla o que vai falar. Nem tudo que você pensa, você pode falar. Ah, mas eu tenho intimidade com meu marido, eu tenho intimidade com a minha esposa, por isso que os casamentos estão rompendo, é intimidade demais. Tem coisa que não se deve falar, tem coisa que não se deve falar. Não é porque você está junto com a pessoa que você pode pisar nela e esbagaçar o sentimento dela, não. Coisas que você guarda para você. Você está pensando, mas você não vai falar. Se o que você vai falar não serve para edificar, não fala. Se não for para promover uma instrução, não fala. Às vezes a gente abre a boca só para criticar, falar mal da pessoa. Isso não vai ajudar em nada. Mulheres que gostam muito de fazer isso, vou explicar para vocês. Ficar fazendo esse tipo de crítica para o seu marido não vai ajudar em nada. Nada. Quanto mais você falar, pior vai ficar. É assim. Funciona assim. Por quê? Porque você é mulher e o homem é homem. Pessoas diferentes, características diferentes, pensamento diferente e agir diferente. Homem não é uma mulher, ele é homem. Apesar de hoje ter uns homens à boca, mas não deixa assim. Porque hoje está difícil a gente achar as duas coisas juntas, vocês perceberam, né? A mulher que tiver um homem macho dentro de casa, está no céu. Porque está difícil, ou tem homem ou tem macho, né? O homem é quem? Que assume as suas responsabilidades de homem, esse é o homem. Mas aí o outro lado também é boca. Então é homem, mas não é macho. O outro já é macho, mas não trabalha, não assume responsabilidade nenhuma. Esse é o quê? É macho, mas não é homem. Então, para juntar os dois, está difícil. Mas quando a mulher tem os dois, e ela é sábia, ela aprende a maneira certa de tratar com o homem. E não é criticando que ele vai resolver. Não é. Amém? Então presta atenção. Quanto mais você ficar falando na cabeça do seu marido coisas que não edificam, que não instruem, pior ele vai ficar. Aí depois você está com um monstrinho do seu lado e fala: eu não mereço isso. Merece. Foi você que montou o monstrinho. Amém? Então a mulher sábia, ela faz o quê? Edifica a sua e a tola destrói. Então o poder está na mão das mulheres. Fica atento. Amém? Não vou mudar para cá, senão eu começo a falar de casais. Então, presta atenção. Os homens da mesma maneira. Vamos controlar as suas palavras. Às vezes você vai motivar alguém, e se você não falar com as palavras certas, ao invés de motivar, você destrói aquela pessoa. Tem gente que não tem inteligência emocional nenhuma, ela não consegue compreender nada. Tem gente que é tão difícil que você está querendo proteger a pessoa e ela está achando que você está contra ela. É bem simples. Está saindo uma briga ali, né?
E a pessoa quer ir lá brigar, porque ela tem alguma coisa a ver com a Bíblia. Você fala assim: não, querido, fica aqui, não vai lá não, deixa isso pra lá. Aí a pessoa fala: você está falando que eu estou errado, você está indo do lado do outro. Não, você só está protegendo, evitando ela ir lá apanhar. Só isso. Mas a pessoa não, fulano foi contra mim, veio de lá me ajudar. Não, para quê? Se estiver comigo, apanha um, apanha dois. Não, se estiver comigo, não apanha ninguém. Vamos evitar apanhar. Bobeira é essa? Né? Porque os meninos dessa ali, não, tamo junto, se apanha um, apanha todo mundo. Não, querido. Não apanha um, não apanha ninguém. Tem que ser desse jeito, né, cara? Aí você já dá uma olhada. Se o cara for de outra categoria, você vai lá apanhar pra quê? A dívida daqui mesmo, você já fala, tem que falar e vai embora. Categoria não dá agora, não. Então, tem que ser inteligente. Amém? Outra característica, igreja, de uma pessoa sábia. Olha que interessante. São capazes de escolher o melhor das coisas boas. Amém? Então às vezes a gente tem várias escolhas e coisas boas. Só que tem gente que não sabe escolher nem o que é bom. E para piorar, você não escolhe o que é bom e o que é mal. Aí a palavra aí nós vamos entender o seguinte: outra característica é a pessoa sábia, ela sabe escolher as coisas menos graves das coisas más. Amém? Como assim? Então tem coisa que você tem que escolher o que vai causar menos dano. Vai ter problema, já está com problema, já deu ruim, não tem o que fazer, mas aí você escolhe o que vai causar menos dano, menos problema. Amém? Então isso também é inteligência, sabedoria. Uma pessoa sábia também tem essa característica. Ela sabe escolher as boas coisas e ela sabe diminuir o dano das coisas más. Por quê? A palavra de Deus diz que haverão dias bons, mas haverá também os dias maus. Então a gente tem que saber agir tanto nos dias bons como nos dias maus. Amém? Escolhas. José no Egito, haveriam 7 anos bons, ou melhor, 3 anos e meio bom e 3 anos e meio ruim. Amém? Então o que ele fez? Nos 3 anos e meio bons, ele fez as melhores escolhas. E nos 3 anos e meio que eram ruins, ele fez as escolhas menos ruins. Ou seja, ele escolheu ali dosar o alimento para que não faltasse. Amém? Aleluia. Igreja, e a palavra do Senhor vai dizer também que existe o homem que é insensato. Quem que é o insensato? O que ouve a palavra, ouve, não pratica. E o insensato também, ele tem dentro dele algumas características. Amém? Uma das características do homem insensato: ele age sem conhecimento ou entendimento. Ele age sem o ensino. Essa é uma característica muito interessante. Tem algo para ser feito. Ao invés dele aprender como fazer, de que maneira fazer, o insensato vai e faz, sem instrução e sem conhecimento algum. O que acontece com essa pessoa? Quebra a cara. Toda vez ela está quebrando a cara porque falta o conhecimento, falta o ensino. E não é errado, igreja. Ninguém é obrigado a saber tudo. Mas eu acho que tem uma coisa que a gente precisa ter, que faz parte do conhecimento e não da sabedoria. O que é o conhecimento? Às vezes eu não sei sobre aquele assunto, mas eu conheço quem sabe daquele assunto. Então eu não preciso saber tudo, mas eu preciso conhecer quem sabe. Então tem coisas, e muitas eu não sei, mas eu sempre conheço alguém que sabe sobre aquele assunto. Então, o tolo, o que ele faz? Ele é do mesmo jeito, ou tolo, ou insensato. O que ele faz? Ele age sem pensar, com insensatez. Ele vai e faz as coisas conforme ele acha que está certo, e no final está sempre bem arrebentado. Outra característica do tolo ou do insensato: ele despreza a sabedoria e o bom ensino.
O tolo, igreja, ele não dá bola para o ensino. Ele despreza. O que é desprezar? É a hora que a pessoa está recebendo o ensino. O que é o ensino? O ensino é a instrução da palavra de Deus. O que o tolo está fazendo quando está sendo ensinado a palavra de Deus? Ele está fazendo tudo menos prestando a atenção. Isso é o que? Desprezo, não é verdade? Tem alguém conversando com você aqui. Estou conversando com o Luan. Aí está conversando comigo, de repente eu viro aqui e começo a dar atenção pro carioca e esqueço de tudo que o Luan está falando. O que é isso? Desprezo. Estou desprezando. Então, ou seja, o que ele está falando não tem importância alguma. O Luan está falando comigo, eu vou ligar um som. Vixe, que legal, tá o Luan falando. O que é isso? Desprezo. O pastor está falando, então está na banheira, está tomando água, está pulando, está fazendo isso, está arrumando sapato, está lendo um livro, está riscando, está desenhando. Está desprezando a sabedoria, está desprezando o ensino. Isso é coisa de gente insensato, querido. Então, por que está fazendo isso? Porque é insensato, tolo. A culpa é de quem? Dele mesmo. Amém? Vamos continuar? Outra característica: não tem prazer no entendimento. O que é isso? Tem gente que prefere não saber para não ter que agir conforme aquilo que está conhecendo. Então a pessoa fala assim: eu prefiro não saber que eu não preciso obedecer. Igreja, isso não existe. Amém? Outra coisa que o insensato ou o tolo tem como característica, e essa aqui é muito importante, como todas as outras, né? O tolo ou o insensato, ele tem essa característica: ele acha que seus sentimentos são mais importantes que a instrução. O que é isso? Aquilo que ele está sentindo, a sua vontade, ele acha que é mais importante do que a instrução que ele recebeu. Aí olha só, olha que característica fantástica do tolo do insensato. Ele sabe o que tem que fazer e o que precisa fazer para romper, mas ele prefere fazer o que ele acha que está certo, mesmo sabendo que não é o correto a fazer. Isso a gente chama de negligente. Sabe o que tem que fazer, mas não faz porque acha que o seu sentimento é mais importante do que o que precisa ser feito. Quantas pessoas são assim? Agem por impulso. O rei Acabe, não cansa, eu vou parar de dar o exemplo do Cadu, mas eu Acabe. O rei Acabe está lá. Ele recebeu a instrução. Ele sabia que ele não deveria subir para guerrear, porque ele ia morrer. Instruído, sabia, tinha certeza. Para piorar, ele sabia que o único que instruiu era o único homem de Deus que tinha naquele lugar. Tinha convicção que era Deus falando. E o que a sua vontade queria? Subir para guerrear. E o que ele fez? O que era sensato a se fazer? Ele cumpriu com a instrução do homem de Deus? Ou ele fez o que ele queria? E o que levou o que ele queria? A morte. Quantas pessoas estão vivendo da mesma forma, agindo como querem, e estão mortos faz tempo, só a caveirinha andando para lá e para cá. Um monte de gente, às vezes nem andando tá morto, já parado, caveirona descansando o esqueleto, e acha que está abafando, acha que está vivo, mas já morreu faz tempo. Por quê? Porque rejeita a instrução, acha que o seu sentimento, mas eu senti, para de sentir, igreja. Sabedoria não é sentimento, sabedoria é sabedoria. Entendimento não é sentimento, não é entendimento. Então eu preciso entender e ter sabedoria para agir conforme a palavra de Deus. Eu, sentindo ou não sentindo. Aleluia! Indiferente esse negócio de sentir. Eu me senti bem. Ótimo. Eu me senti mal, mas você está fazendo o que é bom? Continua fazendo, mesmo que você não se sentiu bem. É assim que funciona, né? Quem de nós vai fazer um jejum de 3 dias e vai se sentir ótimo, fisicamente falando? Ninguém. Você está se sentindo ruim, mal, às vezes passando até um pouquinho mal, mas isso está sendo bom. Então você faz um jejum não é para se sentir bem,
É na convicção, na sabedoria, pelo ensino. Você está em obediência ao ensino. Então eu vou fazer um jejum para fortalecimento espiritual e não para me sentir bem. E para me sentir bem eu vou pro churrasco. Não sei vocês, eu gosto. Então é assim que funciona. E muitas vezes a gente quer, não, eu não me sinto bem fazendo aquilo. Pensa numa coisa terrível. É quando a pessoa é instruída para fazer algo na casa do Senhor e ela fala, não me sinto bem fazendo isso. Não se sente bem fazendo as coisas de Deus, mas se sente bem no pecado e fazendo o que é ruim. Como é chamado isso? Tolice, insensatez. Amém? Outra característica do insensato, igreja, o insensato ele não tem bom senso. O que é bom senso? É o senso das coisas. O insensato ele não tem bom senso. Vamos falar um bom senso. Vamos lá, vamos fazer 2 exemplos. Tá as irmãs, 2 irmãs evangelizando, né? Aí de repente chega numa casa, tem lá uns meninos que trabalham na roça, 50 moleques dentro de uma casa morando. Irmãs, vocês podem entrar aqui dentro para fazer uma oração? O bom senso permite isso? Insensatez, loucura, burrice. Amém? Tá lá a irmã no culto. Aí tem um menino lá, 17 anos, morrendo de chorar. A irmã vai lá dar um abraço nele. Filho, você não é mãe dele não. Aí eu senti que ele quer um abraço. Ótimo, não tem nenhum homem na igreja. Senti que ele quer um abraço. Que bom, irmão, que ele falou, tá precisando de um abraço. Vai lá abraçar ele. Sensatez. Do mesmo jeito. Tá lá a irmã. Ah, vem cá, querido. Não, filho. Ó, irmã, parece que a outra irmã tá precisando de um abraço. Vai lá. Sensatez. Amém? Tá lá sentado, aí vem a irmã fala mal do marido. Ai, meu marido, ele não cuida de mim, não sei o que, não sei o que. Ele fala, não, irmã, você não é assim comigo não. Peraí que eu chamo a irmã que elas entendem mais que isso aí. E pronto. Sensatez. Prudência. Bom senso. Amém? Bom senso. Tem coisa, igreja, que não é que é errado, mas o bom senso não permite. Tá lá a irmã querendo orar para ter filhos. Vai o pastor com a mão na barriga do meio dos outros? Bom senso. Ela não tem marido? Manda o marido com a mão. Manda uma irmã com a mão. Alguém, você qual é você? Bom senso. Né? Bom senso para tudo. Vestimentas. Bom senso. A vestimenta é onde mais entra o bom senso. Você vê, por exemplo, esses pregadores de hoje. Põe aquelas calças a vapor, sei lá, tipo de calça a vapor, não, como chama? Como chama? A vácuo, não é a vapor não, a vácuo. Parece que passou naquela maquininha de embalar treino no mercado. Vendo lá, aquela, sendo um boi velho no pasto lá, cintão aqui aparecendo para destacar, camisa que não cabe. Bom senso, está no altar. Bom senso, canela fina. Sem contar que é feio para arrebentar, mas não vamos nem falar da feiura. Bom senso. Bom senso. Tá lá, irmã. Põe uma saia lá no pé. Aí sai. Esqueceu de olhar a parte de trás, transparente. Normal. Aí tá lá o irmão sentado aqui. Primeira vez que vem na igreja, a mulher ciumenta. Já fala assim: vamos na igreja que não dá para ir para você com lugar nenhum. Vai para o lugar que você sempre sonhou, o seu não dá para ir para a praia, não dá para ir para... Vamos para a igreja então. Ver se você se comporta. Está lá o cidadão, já chegou lá, está lá sem senso nenhum, na frente do cara. Pronto. Acabou o domingo do cidadão. Vem para a igreja, vai voltar brigando para casa. Por quê? Porque a irmã, que deveria dar o exemplo, não tem bom senso. Aí assim, o pastor vai ficar falando de vestimento. Eu não estou falando de vestimento, estou falando de bom senso. Simples. Está lá a irmã, põe um decote do tamanho do mundo, parece que está na praia. Faz uma oração para mim. Vai lá, peito de frango, vai para o outro. Então a pessoa tem que ter noção das coisas, né? Tem outras irmãs que gostam de ficar serpenteando. O que é serpenteando? Põe aquele vestido grudadinho e fica na igreja. Papai, vai serpentear no inferno. Lá tem lugar de serpentear dentro da igreja. Não. Amém? Então a gente precisa. Pastor, isso é dentro da igreja? Não, é fora também. É fora também. A pessoa tem que ter bom senso. Esses dias a gente estava lá no Banco do Brasil.
Banco do Brasil, todo mundo, né? Banco do Brasil, olha, não paga. Chegou uma mulher lá tão sem bom senso que o povo foi até embora. Estava praticamente nua. Ninguém conseguia nem olhar para o meio. Todo mundo baixou a cabeça e andando. Eu falei, será que não tem bom senso? Será que quando saiu de casa não percebeu que ela não estava indo com a praia, que estava indo para o campo? Será que não tem marido? E os maridos também, gente? Marido precisa ter bom senso. Você viu que a sua mulher está saindo de casa totalmente, né, atrapalhada? Você fala, ó, filha, isso aí não é roupa de você ir para a igreja, não. Nem você andar na rua. Porque às vezes vem para a igreja, vem na rua. Você está quase pelado, vamos tocar. Bom senso. Tem que ter bom senso. Mulher também, filho. Também que essa roupa não está sabendo de você, não, né? Vamos comprar umas roupas. Bom senso. E às vezes o cara tinha 17 anos, porque roupa de ouro não troca, não estraga. Roupa boa, roupa de ouro. Não estraga isso. O cara crescer está perdido. Porque tinha 17 anos, comprou aquelas roupas até hoje. O passeio de 17. Tênisão, calça apertada, tá torando. O cara na época tinha 35 quilos, né? Que era vareta. Agora mesmo a calça de 35 quilos tá com 115 quilos e quer pôr a calça. Não consegue nem andar. Anda assim, ó, uns passinhos. Porque se caminhar, a calça rasga. Pelo amor de Deus, gente. Bom senso. Amém? Que interessante, né? Outra característica do insensato aqui. E por que é bom ser bom senso? Porque a instrução está sendo dada, né? Está fazendo papel de palhaço, por que é? Porque a instrução está sendo dada. Continua. Não ouve os fatos antes de tomar as decisões. O insensato é assim, ele fica sabendo de alguma coisa e já corre, ele não quer nem esperar escutar. A pessoa está falando assim, ó, fulano está falando de você. Aí ele nem espera para saber, será que está falando bem, está falando mal? Não, deixa eu lá tomar satisfação, isso aqui, isso fala da minha vida, o que tem a ver? Não esperou. Na verdade, fulano está falando de você, mas está falando coisa boa. Nossa, como o fulano está boa, como ela melhorou, como, né? Ela está rompendo agora. Mas não, o insensato, ele escuta metade da história e ele já quer resolver. Ele não espera saber o que está acontecendo. Ele não ouve. O insensato, atenção, o sentido da audição do insensato deve ser tapado. Ele não escuta. Ele não espera as coisas acontecerem. Ele está conversando com a mulher. A mulher está conversando com o outro. De repente eles brigam sem terminar. Porque ninguém escuta ninguém. Ninguém quer saber dos fatos. Então, igreja, essa característica do insensato, ele não ouve as instruções, não ouve os fatos e vai lá e faz o que tem que fazer, ou melhor, faz o que não tem que fazer. Outra coisa, e essa aqui você vai concordar comigo, o insensato, ele tem essa característica aqui, ele toma uma posição, ele assume uma posição de alguma coisa e ele não muda de opinião. Ele defende essa posição com unhas e dentes. É o que a gente chama de cabeça dura, né? Ele sabe que aquilo ali está errado, mas já que ele se posicionou daquela forma, nada faz ele mudar de opinião. Ele firma naquilo, ele discute, ele briga, ele quer ir até o final. Esses dias eu estava vendo uns maconheiros no podcast. Os maconheiros estavam lá e chamaram o Drauzio Varela, né? Aquele velho malandro, o escovado. Aí, vai daqui, vai dali, eles falando de maconha, o velho falou assim, quem nunca pitou uma maconha na vida? Ele falou, o velho maconheiro, eu chamo o velho maconheiro para falar de maconha. Vai falar que é bom mesmo, vai falar que é ruim como? Aí o insensato é o fumador de maconha, cheirador de pó, craqueiro, e ele quer falar o quê? Não, isso não faz mal. Olha lá falando de tal, até hoje não morreu. Não morreu, só não caiu, porque ele morrer já morreu faz tempo. É que a gente não viu. Mas é o cara, ele quer embasar que o que ele está fazendo de errado é certo. Tem um lá, mas eu estava conversando com ele, ele tira porra, gente boa. Ele é esquecido, né? Aí eu falei pra ele, não sei se você sabe a maconha como os neurônios, a pessoa fica esquecida. Aí ele falou, o que ele está falando mesmo? Eu falei, estou falando da maconha. Não, isso aí não tem nada a ver, não. Gente, está conversando com o cara às vezes você fala, mas ele já esqueceu o que você falou. Disse, não, tem nada a ver, não tem esquecimento nenhum, não. Isso é remédio. Você fala aí, é remédio. Visitação também é remédio, você não toma todo dia de manhã. Né? A gente vê umas conversas que não tem cabimento, gente. Então o que é isso? É o
insensato. Ele está fazendo, tomou uma posição aí de defender algo, e ele faz isso com unhas e dentes, mesmo que a posição dele esteja errada. E ele não se permite ouvir, por isso que ele nunca muda de posição, né? A pessoa está falando: você não está bem não, hein? Espiritualmente você está decaindo. Não, estou nada, estou espiritual, a hora que eu falava, estou espiritualzão. Aí eu: não, você tá tão firme não, hein? Não, isso que é isso? Você está pensando: rapaz, todo dia fogo puro lá em casa. A pessoa está caindo, mas não percebe e não aceita. Não aceita. Você quer ver uma coisa terrível? Uma ofensa dentro da igreja é quando você fala para o irmão que ele precisa se converter. É o velho se ofende. Engraçado, o irmão está lá, nunca se converteu na vida. Aí você vai dar uma instrução: irmão, se você se convertesse, a sua vida ia melhorar. Rapaz, estou na igreja faz 30 anos, está falando que eu sou convertido? Tá, mas os seus frutos não são fruto de conversão, é um fruto mundano. Então não foi convertido ainda, né? Esses dias, eu conversando com o irmão falou assim: não, eu sou uma pessoa diferente. Eu quando eu vejo um pregador que não é de Deus, eu já vejo de cara, o Espírito Santo já me fala, não sei o que, papapá. Eu falo: nossa, esse espiritual aí tá firme mesmo, né? E não sei o que, papapá. Eu só olhando, né? Então tá. Aí o Satanás me manda as fotos, né? O pessoal fala: Satanás me manda, tá lá, comemorando o aniversário de não sei quem, que nem é crente, cheio de cerveja na mesa, e ainda me posta vai descendo. Vai descendo mesmo, vai descendo. Você vai ver onde você vai parar, logo que você para de descer. Aí quer dar uma de espiritual. Aí você vai falar: gente, ó, música mundana, álcool, droga e prostituição não combina com crente. Isso é o oposto de uma vida cristã. Não, que é isso? Você não sabe da minha vida com Deus. Ainda, se brincar, ainda ouve uma pregação dessa e fala: eu estou no secreto. Tá? No secreto, vai. Então, igreja, essa é mais uma característica da pessoa que é insensata. Amém? Então, agora que a gente já conhece basicamente quem que é o insensato e quem que é o sábio, vamos na sequência do texto? Lucas capítulo 6, versículo 47. Eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ela é como se fosse um homem que construiu a sua casa, cavou fundo e firmou seus alicerces sobre a rocha. E sobrevindo grande enchente ou tempestade, o rio transbordou e as muitas águas avançaram sobre aquela casa. Mas a casa não se abalou por ter sido solidamente edificada. 49. Entretanto, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu sua casa sobre a terra, sem nenhum alicerce. E no momento em que as muitas águas chocam-se contra ela, a casa caiu e a sua destruição foi total. Igreja, presta atenção nos tipos de adversidade. Às vezes vem o vento, não é isso? Tem gente que já não está aguentando nem o vento. A casinha está ruim, rapaz, não está aguentando nem o vento. O vento, na palavra de Deus, o que ele simboliza? O agir de Deus, não é isso? Estava todo mundo lá em Atos reunido e veio sobre eles o quê? Um vento impetuoso. Amém? O mover de Deus. Às vezes, igreja, até o mover de Deus nos afasta do caminho correto. Deus querendo nos corrigir, Deus querendo nos firmar ali, e o mover de Deus nos derruba, porque a gente não está preparado nem para receber o mover de Deus. E aí o texto fala, igreja, que vem as tempestades. E o que são as tempestades? As tempestades são os problemas. Amém? Situações adversas, situações complicadas, né? Problemas maiores. Essas são as tempestades. Só que a tempestade, ela não é uma coisa assim que ela começa ao meio-dia e meio-dia de tem uma tempestade.
tempestade. Não, a tempestade ela é formada, não é isso? O que eu estou querendo dizer com isso? Tempestade é uma situação que já vem ao longo tempo se formando e depois ela vira uma tempestade. E se a pessoa não tem alicerce nem para o vento, nem para a chuva, muito menos para a tempestade. Mas o que me preocupa mais são as chuvas. Por quê, pastor? Porque as chuvas são as coisas do cotidiano, né? Hoje amanheceu sol, daqui a pouco pode estar chovendo. Se amanheceu bem, tudo tranquilo, de repente de tarde já não está tão tranquilo. Já aconteceu algumas coisas e a gente está abalado. Aí no outro dia continua abalado. E essa chuva, ela não é uma tempestade. Ela não é algo que vem e te destrói de uma vez. Ela é algo que vai minando as suas forças. Ela vai colocando os seus alicerces para fora, vai enchendo. E demora um pouquinho até ser destruído. É dia após dia. Pequenos problemas, pequenas coisas, pequenas decisões que a gente não toma e deveria tomar. Pequenas circunstâncias, né? Pequenos posicionamentos que a gente também não faz. E o que acontece? Essa falta de posicionamento de coisas pequenas vão gerar grandes tempestades. Vamos trazer para os nossos dias? Se a gente não educar os nossos filhos nas pequenas coisas, quando são jovens, quando são crianças, esses pequenos problemas, qual que é o problema do nenenzinho? O nenenzinho, ele... Primeiro problema do nenenzinho, quem sabe qual que é? Ele precisa de educar. Sono. Ele quer dormir de dia e ficar acordado à noite. E a gente já tem que começar a disciplinar. Não, ele dorme à noite e fica acordado de dia. Os pais já começam a fazer a vontade da criança desde quando ela nasce. Ah, ele quer dormir? Não, ele não quer dormir. A hora de dormir é de noite. De cedo vai acordar. Ah, mas ele dorme durante o dia. Só se você não deixar ele dormir durante o dia. Simples, fica brincando com ele. Não, acorda ele. Dá mamar para ele, balança ele, sacode ele que ele fica acordado. Chega de noite e ele dorme. Fez isso 2 vezes, ele vai entender o ciclo e vai dormir toda noite. Amém? Mas os pais não fazem isso, são pequenas coisinhas. Depois cresce a criança, começa a andar, começa a mexer, derruba outra. E não pode mexer nas coisas, querido. Brinquedo é brinquedo, enfeite é enfeite, você não pode mexer. Pequenas coisas, né? A Paola, quando ela era pequenininha, a gente ia lá na tia Suzete, ali em Tirapuã, ela tinha 20 mil coisas de geladeira, que era uma geladeira dos armários dele. Paola olhava e não mexia. Um dia ela foi mexer, eu tapei a mão dela, não pode. Aí minha tia falou, não, deixa ela. Aí eu já sei que esse negócio de deixar ela é o quê? Corrige. Aí, não, deixa ela, não, pode ficar tranquila, não vai mexer mais não. Não mexeu mais. Questão de correção. Aí se eu deixo, no outro dia ela chega lá e já passa a mão, derruba tudo. Provavelmente vai caindo. Pequenas coisas. Depois vai ficando mais idade. Aí o que o menino quer? Não quer ir para escola. O que vai ter que fazer? Não, você tem que ir para escola. Aí a gente instrui a ir para escola. Sim. Porque se não instrui a ir para escola, o que acontece? Perde o Bolsa Família. Estou brincando. O menino vai ficar sem estudar. Estou brincando nada, é isso mesmo. Aí na igreja, precisa destruir o menino ir para a igreja. Precisa vir? Não, por quê? Se não vir para a igreja, perde o Bolsa Família? Não, então aí a gente deixa para lá, deixa a criança. Olha que interessante o pai falando da criança hoje. Querido, você quer ir para a igreja? Não, me dá o telefone que eu vou ficar jogando. Ah, querido, ele não quer ir para a igreja, ele quer jogar. Claro que ele quer jogar, não é uma criança, ele quer jogar. Isso é normal. Ele não quer ir para a igreja. Mas o que é bom? Ir para a igreja. Mas a criança quer? Não quer. Você quer ficar brincando ou você quer tomar banho? Ficar brincando, é normal, velho. Mas a gente tem que o quê? Instruir, porque essas pequenas coisinhas vão gerar grandes coisas. E aí a gente vai deixando, né? O que a gente tem que decidir, a gente coloca nas mãos das crianças. E o que precisava da criança decidir, a gente decide por ela. Não é assim que funciona? Pode ter para você ver.
E vai indo, vai criando um monstrinho, né? Vai lá aquele gremlins, se torna um caça-fantasma, vai lá aquele monstro crescendo, e você ali alimentando aquela situação. Daqui a pouco, filho, de gremlin você está com um dinossauro em casa, sem controle. É assim que funciona. Aí como você não educou o animalzinho quando ele era pequeno, depois de grande já era. Aí o animalzinho tá forte. Aí o que ele quer? Te enfrentar. Porque você não deu educação. Aí o que era um pequeno probleminha virou um problema. Ele começa a te enfrentar dentro da sua casa. Por que isso, pastor? Nossa, tanto sofrimento, já faz 50 anos que eu estou sofrendo com esse dinossauro aqui em casa. Por que é dinossauro? Está lá, 50 anos nas costas, morando dentro da casa da mãe, dando trabalho, 50 anos dando trabalho. 16, 17 anos devia ter sumido, mas não, 50 anos está lá. Por quê? Que animalzinho que não quer isso? Alimentação, água, sustento, tudo bom, não precisa nem trabalhar. Qualquer animalzinho quer. Mas aí fica aí, tá criando um problema. Aí depois, sabe o que acontece? Vou explicar para vocês. Fica presta atenção. Você que não manda esse animalzinho para fora, não. Joga para fora, deixa ele nutrindo na sua casa. Vou explicar o que vai acontecer. Todos nós vamos ficar velhos. Aí quando você ficar velho, sabe o que acontece? O dinossaurinho que está na sua casa vai querer mandar na sua casa. Aí fala, não, você não tem mais condição de saber o que é bom, não. Agora é eu que vou mandar aqui. Já começa a mandar na sua casa, na sua finança, na sua vida, e você vai falar, nossa, o que eu fiz de errado? Quanto sofrimento, vida inteira sofrendo com esse traste aqui dentro de casa. Quem deixou esse animal lá foi você, querido. Foi, esse animal não apareceu lá de repente, não, foi você que deixou de ser esse dinossaurinho na sua casa crescendo. Então o que a gente vai fazer? Tomar posicionamento, amém? Homem, é simples, olha o reino animal. Vamos lá, reino animal, como é que funciona? O leão. O leão está crescendo, um filhote de leão, que é bonitinho e tal, leão brinca. A hora que ele começa a ficar hominho, o que o leão chefe fala? Vem cá que eu vou te dar umas pancadas. Se você vencer, você fica. Se você perder, você some para procurar sua vida. Assim funciona, filho. Por quê? Porque o leão sabe que se ele deixar o filho dele virar um dinossaurinho, daqui a pouco ele vai correr para correr. Assim funciona. Então a gente precisa de ter isso em mente. Cresceu. A hora de trabalhar e se virar, só daqui. Principalmente os hominhos. Os hominhos dá mais trabalho. Porque depois quer enfrentar o pai, vai dar trabalho, vai dar problema. Pequenos probleminhas, né? Nos casais, do mesmo jeito. Né? Pequenas situações. Um dia é um xingamento aqui. Outro dia é um xingamento ali. Outro dia já mudou o xingamento, já vai com um palavrãozinho ali. Outro dia já é um palavrão maior. Outro dia já joga uma panela. Outro dia já joga um ferro. Outro dia já bate uma porta. Outro dia já estão se estapeando. Assim funciona. É assim que funciona. Daqui uns dias está cada um com uma espada dentro de casa. E achando que está tudo normalzinho. Né? Chega lá o pastor e está escutando que barulho que é esse? É os dois brigando de espada lá dentro. Gente, a vida do crente não pode ser dessa forma. Amém? Nós precisamos ouvir a palavra e praticar. Aleluia. Então, as duas alegorias que nós vimos, as duas parábolas, elas estão dizendo a mesma coisa. O sábio obedece à palavra e o insensato rejeita. E aonde que estão esses dois, o sábio e o insensato? Dentro da igreja, ouvindo a palavra. Amém? O insensato não é aquele que não quer ouvir. Não. O insensato é o que ouve e não pratica. É bem diferente, né? O que não quer ouvir, esse é o ímpio, não é o insensato. O insensato ouve e não pratica. Está juntinho, né? Olha aqui, deixa eu explicar cá, tá vendo? Todas as casas, tudo igualzinho. Ninguém sabe aqui quem tem alicerce e quem não tem alicerce. Tudo igual, tudo bonitinho as casas, não é isso? É isso que o texto está dizendo. O alicerce está na onde? No secreto. Amém? Então que a gente possa
essa manhã, sair daqui mais uma vez refletindo isso. Será que eu estou sendo um insensato? Uma pessoa que não mede consequência, que não tem bom senso, que não sabe o que é bom? Ou será que eu tenho sido uma pessoa sábia? Será que eu tenho tentado colocar a palavra em prática? Será que a palavra tem me confrontado e ao invés de eu achar que eu estou certo, pegar minha posição e se agarrar como desdente? Será que eu tenho noção de que não é assim? Tá lá todo mundo falando, educa seu filho. Não, deixa meu filho mal educado, ele é meu, você não tem nada a ver com isso. Fica com o monstrinho. O Cremes vai virar um monstrinho que vai virar um dinossauro. Fica à vontade. E o não é qualquer dinossauro não, pterodáctilo. É dinossauro carnívoro que vai virar. Fica aí, depois vai te destruir, fica à vontade. Amém? Aí depois, não. Já sabe, era para ter instruído quando era criança. Mas esse cara não tem problema, continua sendo insensato, continua tomando uma posição, se firma de um idente, faz o que você quer. Vou continuar bebendo, vou continuar usando droga, vou continuar me prostituindo, vou continuar vendo pornografia, continua. Vai, fica à vontade. Vou continuar me estapeando com meu marido de casa, que ele é meu, ele entra com isso, continua com a espada para ficar melhor. Vai. Continua ouvindo a palavra e rejeitando. Continua. Vai chegar um dia em que isso não será possível. A porta está aberta. Todo mundo pode entrar. Os sinais estão dizendo, vai chover, vai inundar, o mundo vai acabar sob águas e a porta da arca está aberta. Mas chega um dia em que a porta é fechada. Aí as águas começam a subir. Aí não tem mais a oportunidade. Assim será na segunda vinda do Senhor Jesus. Todo dia, o Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Buscai quando se pode achar. Abrir a porta, né? Deixa Ele falar contigo. E vai. Vai chegar o dia, o Senhor já veio. Já foram arrebatados. E agora, o que será de nós? Chama o Chapolin Colorado, porque Jesus já vai ter ido. É assim que vai ser. Amém? Feche os olhos em nome do Senhor Jesus.